No coração das florestas da América do Sul, existe um animal que parece viver entre dois mundos. Ágil como um macaco, curioso como um guaxinim e silencioso como um caçador da mata. O coati atravessa galhos, sobe árvores gigantescas e desaparece entre as folhas sem deixar rastros. Mas o que muita gente não sabe é que por trás daquele focinho comprido e do jeito aparentemente engraçado, existe um sobrevivente extremamente inteligente. Quando o sol ainda nem nasceu completamente, os primeiros sons da floresta começam a ecoar. O vento balança as copas das árvores, pássaros despertam aos poucos, e então, em meio à vegetação fechada, surge uma fila organizada. Um grupo inteiro de coatis avança lentamente pelo chão da mata. Eles caminham juntos, atentos a qualquer movimento estranho. As fêmeas lideram o grupo enquanto os filhotes seguem atrás, aprendendo desde cedo os segredos da sobrevivência. O coati passa boa parte do dia procurando alimento, e ele come praticamente de tudo. Frutas caídas, ovos escondidos em ninhos, insetos enterrados, pequenos lagartos e até restos deixados por outros predadores. Seu focinho longo funciona quase como uma ferramenta especializada. Ele enfia o nariz entre pedras, troncos podres e folhas secas, farejando qualquer oportunidade de comida. E quando encontra algo, cava rapidamente usando as patas afiadas, numa velocidade impressionante. Mas existe um detalhe curioso sobre esse animal. Apesar de parecer tranquilo, o coati pode se tornar extremamente agressivo quando sente perigo. E muitos viajantes descobriram isso da pior maneira possível. Em algumas regiões de mata fechada, turistas costumam alimentar coatis, acreditando que eles são dóceis como animais domésticos. Porém, ao se acostumarem com comida fácil, alguns grupos começam a perder o medo dos seres humanos. Eles se aproximam silenciosamente, observam mochilas, sacolas e esperam o momento certo para atacar alimentos. Em poucos segundos, um único coati pode causar uma verdadeira confusão. E talvez seja exatamente essa inteligência que torna o coati tão fascinante. Os filhotes aprendem observando os adultos. Eles imitam movimentos, exploram galhos perigosos e treinam escaladas desde muito cedo. Enquanto brincam, também desenvolvem habilidades essenciais para escapar de predadores como jaguatiricas, grandes serpentes e aves de rapina. Porque na floresta, qualquer distração pode ser fatal. Quando ameaçado, o coati sobe em árvores com uma velocidade absurda. Seu corpo flexível permite saltos arriscados entre galhos altos, enquanto suas garras se agarram firmemente à madeira. Lá em cima, quase invisível entre as folhas, ele observa tudo ao redor antes de continuar seu caminho. Mas existe algo ainda mais estranho nesse animal. Os machos adultos vivem grande parte da vida sozinhos. Diferente das fêmeas, que permanecem em grupos, muitos machos se tornam andarilhos silenciosos da floresta. Eles cruzam rios, exploram territórios perigosos e enfrentam disputas violentas durante a época de reprodução. Alguns carregam cicatrizes profundas de batalhas antigas. E mesmo sendo tão adaptável, o coati continua cercado de mistérios. Em muitas regiões, moradores antigos acreditam que ele consegue perceber perigos antes mesmo que eles aconteçam. Talvez por isso, ao menor sinal estranho na mata, todo o grupo desaparece rapidamente entre as árvores, como se a floresta estivesse escondendo seus próprios segredos.
Quando a noite começa a cobrir as florestas, os campos e as montanhas com escuridão, um dos caçadores mais silenciosos da natureza desperta. Enquanto a maioria dos animais tenta se esconder no escuro, as corujas fazem exatamente o contrário. É nesse momento que elas abrem os olhos enormes, esticam as asas lentamente e começam a observar cada movimento ao redor. Por trás daquela aparência calma, existe uma máquina de caça extremamente precisa. As corujas vivem em praticamente todos os tipos de ambientes. Algumas habitam florestas densas, outras preferem regiões montanhosas, campos abertos ou até áreas próximas das cidades. Mas, independentemente do lugar, quase todas compartilham as mesmas habilidades impressionantes que as transformaram em predadoras perfeitas da noite. O primeiro detalhe que chama a atenção são os olhos. Diferente de muitas aves, as corujas possuem uma visão extremamente adaptada para ambientes escuros. Mesmo com pouca luz, elas conseguem perceber pequenos movimentos no chão, entre folhas ou galhos distantes, e quando a escuridão fica quase total, entra em ação outro sentido ainda mais assustador: a audição. As corujas conseguem localizar sons minúsculos com uma precisão absurda. Um pequeno rato caminhando debaixo da vegetação, um inseto escondido, ou até o som de folhas sendo empurradas pelo vento. Algumas conseguem atacar presas sem sequer enxergá-las diretamente, guiando-se apenas pelo som. E talvez o mais impressionante seja o silêncio. Enquanto outras aves produzem barulho ao bater as asas, as corujas voam quase sem emitir som algum. As penas especiais reduzem o atrito com o ar, permitindo aproximações praticamente invisíveis. Muitas presas só percebem o perigo quando já é tarde demais. Mas apesar da fama de caçadoras misteriosas, as corujas possuem um papel fundamental para o equilíbrio da natureza. Elas controlam populações inteiras de roedores, insetos e pequenos animais. Sem esses predadores noturnos, muitos ecossistemas poderiam sofrer desequilíbrios graves. Em regiões agrícolas, por exemplo, corujas ajudam naturalmente no controle de pragas que destroem plantações. E existe outro detalhe curioso. Ao contrário do que muitos imaginam, as corujas não são apenas criaturas agressivas. Grande parte do tempo, elas permanecem quietas, observando o ambiente e economizando energia. Durante o dia, muitas ficam escondidas entre galhos, troncos ocos ou locais altos, quase invisíveis graças à camuflagem das penas. Mas quando chega a época de reprodução, o comportamento muda completamente. Os sons estranhos que ecoam durante a noite muitas vezes são chamados de acasalamento ou alertas territoriais. Algumas espécies defendem seu território com extrema agressividade, afastando qualquer invasor que se aproxime do ninho. E talvez seja justamente o silêncio, os olhos fixos e os hábitos noturnos que fizeram as corujas se tornarem cercadas de lendas ao longo da história. Em diversas culturas, elas foram vistas como símbolos de sabedoria, mistério ou até mensageiras da noite. Mas além dos mitos, existe uma verdade fascinante. Enquanto a maioria das criaturas teme a escuridão, as corujas foram feitas para dominá-la.
Pouca gente conhece esse animal pelo nome, mas nas margens de rios, áreas alagadas e florestas da América do Sul, existe um sobrevivente extremamente esperto que costuma aparecer silenciosamente durante a noite. O mão-pelada é um animal discreto, curioso e incrivelmente adaptável. E embora muita gente o confunda com um guaxinim, ele possui hábitos únicos que o transformam em um verdadeiro explorador das águas e das matas. Quando o céu escurece e a maioria dos animais começa a se esconder, o mão-pelada desperta lentamente. Seus olhos se ajustam à escuridão enquanto ele percorre margens lamacentas em busca de alimento. Cada passo é cuidadoso, cada som ao redor é analisado, porque na natureza, sobreviver depende da capacidade de perceber o perigo antes que o perigo perceba você. O nome mão-pelada surgiu por causa das patas dianteiras extremamente habilidosas. Diferente de muitos animais, ele usa as patas quase como pequenas mãos humanas. Com elas, consegue revirar pedras, abrir frutos, capturar pequenos animais aquáticos e investigar qualquer objeto estranho encontrado pelo caminho. E talvez seja exatamente essa curiosidade que torna esse animal tão interessante. O mão-pelada come praticamente de tudo: peixes pequenos, caranguejos, ovos, insetos, frutas e até restos deixados por outros predadores fazem parte da alimentação. Em regiões próximas de rios, ele costuma caminhar lentamente dentro da água rasa, tateando o fundo em busca de presas escondidas. Quando sente algum movimento, reage com rapidez impressionante. Mas apesar da aparência quase amigável, ele continua sendo um animal selvagem extremamente cauteloso. Durante o dia, normalmente permanece escondido em áreas de vegetação fechada, buracos naturais ou troncos ocos. Seu comportamento discreto faz com que muitas pessoas passem anos vivendo perto deles sem sequer perceber sua presença. E isso acontece porque o mão-pelada é especialista em evitar conflitos. Mesmo assim, quando se sente ameaçado, ele pode se tornar agressivo. Usa dentes afiados, movimentos rápidos e até sons estranhos para afastar possíveis inimigos. Em alguns casos, enfrenta animais maiores apenas para proteger alimento ou território. Outro detalhe impressionante é sua inteligência. O mão-pelada aprende observando o ambiente. Ele memoriza caminhos, reconhece áreas perigosas e adapta seus hábitos conforme a presença de outros predadores. Em regiões próximas dos seres humanos, alguns começam até a alterar os horários de atividade para evitar encontros. E enquanto muitos animais dependem apenas da força, o mão-pelada depende principalmente da estratégia. Seu corpo flexível permite escaladas rápidas em árvores, fugas silenciosas pela vegetação e mergulhos rápidos na água quando necessário. Essa combinação de habilidades ajuda o animal a sobreviver em diferentes ambientes, desde florestas úmidas até regiões pantanosas. Mas existe algo curioso nesse pequeno caçador noturno. Por viver escondido e aparecer quase sempre na escuridão, o mão-pelada acabou cercado por histórias e lendas em algumas regiões da América do Sul. Há quem diga que ele observa tudo em silêncio antes de se aproximar, e desaparece tão rapidamente quanto surgiu. E talvez seja exatamente isso que torna esse animal tão fascinante. Enquanto a floresta dorme, ele continua acordado, explorando cada sombra, cada rio e cada segredo escondido na noite. Entre galhos secos iluminados pelo sol da manhã, um canto forte e melodioso atravessa o ar das florestas e savanas da América do Sul. O som parece vir de todos os lados ao mesmo tempo. Mas então, escondido entre as folhas, surge um pequeno pássaro de cores intensas. Preto profundo nas asas,
peito alaranjado vibrante e movimentos rápidos que chamam atenção imediatamente. Esse é o currupião, uma ave conhecida não apenas pela beleza impressionante, mas também pela personalidade extremamente ousada. Apesar do tamanho relativamente pequeno, o currupião possui comportamento territorial e coragem surpreendente. Muitas vezes, ele invade ninhos de outras aves para tomar o espaço já pronto. Em vez de construir do zero, prefere expulsar os antigos donos e transformar o local em sua própria casa. E faz isso sem hesitar. Seu canto é uma das características mais marcantes. Alto, variado e cheio de notas diferentes, o som ecoa por longas distâncias, principalmente nas primeiras horas da manhã. Em algumas regiões, o canto do currupião é tão conhecido que muitas pessoas conseguem identificar sua presença mesmo sem vê-lo. Mas por trás da aparência colorida, existe um sobrevivente extremamente atento. O currupião passa boa parte do tempo observando tudo ao redor em busca de alimento. Frutas, insetos pequenos, sementes e até néctar fazem parte da dieta. Seus movimentos rápidos entre galhos ajudam a encontrar comida enquanto evita predadores maiores escondidos na vegetação. E talvez o mais impressionante seja sua adaptação. Essa ave consegue viver em diferentes ambientes, desde áreas mais secas até regiões arborizadas próximas de campos abertos. Enquanto muitos animais dependem de florestas densas para sobreviver, o currupião aprendeu a explorar vários territórios diferentes. Mas existe um detalhe curioso. Mesmo sendo admirado pela beleza e pelo canto, o currupião raramente permanece parado por muito tempo. Ele surge rapidamente entre os galhos, canta por alguns segundos e desaparece novamente entre as árvores, como se a própria natureza tivesse criado uma pequena chama viva voando livremente pela paisagem selvagem da América do Sul.